Banco Central é o banco do governo, então ele que dá crédito para o governo comprando títulos do Tesouro Nacional. Ele é o banco dos bancos, ele que empresta dinheiro para os bancos quando os bancos precisam, e o nome desta operação, desse refinanciamento é chamado de redesconto. Ele é o banco que opera no mercado de reservas, ele é o maior comprador e vendedor de dólares, no caso da economia brasileira, e ele tem o monopólio da emissão. Vou colocar aqui, a criação de dinheiro pelo setor privado. Quando eu deposito, aqui vou supor a existência de vários bancos, Banco A, por nome deles, para ficar mais divertido aqui, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc. Eu ganho meu salário, R$1.000, e deposito R$1.000 no Itaú. E começo a fazer meus pagamentos com cheques ou com cartões de débito que o Itaú me fornece. Ora, o Itaú sabe que eu não vou lá sacar os R$1.000. Eu vou fazer pagamentos com cheques, com cartão de débito, e às vezes eu peço dinheiro para pôr no bolso. Então, o que o Banco Itaú faz? Antes que eu me envolva em uma complicação. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Citibank, todos os bancos fazem isso, certo? Temerariamente, porque quando eu depositei o dinheiro lá, eu fiz um contrato que eu depositaria para ele guardar o dinheiro que estaria sempre disponível quando eu pedisse de volta. É um depósito à vista. É como se um de vocês saísse da classe e pedisse, guarda meu celular aí, que eu já volto. Quando volta, o celular tem que estar lá. É o mesmo tipo de contrato que eu fiz com o banco comercial. Só que ele, Itaú, sabe que eu nunca vou pedir o celular de volta, o meu dinheiro de volta completamente. Então, ele empresta uma porcentagem desses R$1.000. Ele fala, o Sayad só vai voltar. Quando volta aqui, ele vai tirar no máximo 200. Então, eu vou emprestar 800. Este aqui ele deve imediatamente. Ele empresta 800 para ser pago daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quem tomou esse dinheiro emprestado, deposita, por exemplo, no Bradesco. E o Bradesco faz a mesma coisa. Ele sabe que o novo depositante vai emprestar 80%, R$640. Quem tomou esse dinheiro emprestado, deposita na Caixa. 640, e a Caixa empresta novamente 80% de 640, que dá 8.432, dá 512. Esse 512 vira um depósito no Banco do Brasil, que empresta 80%. Eu estou usando o número 80% como um exemplo. Dá 8216, 81819, 8540. Ele empresta 496, se eu não me enganei nas contas. O que nós vimos aqui? Que R$800 de depósitos em dinheiro, geraram um depósito adicional no Bradesco de R$640. Um depósito adicional na Caixa Econômica de R$512. E um depósito adicional no Banco do Brasil de R$496. E eu parei aqui para vocês não ficarem chateados, mas isso aqui continua infinitamente. Só que com parcelas cada vez menores. Cada vez menores.
porque estão sempre sendo multiplicados por 80%, fica cada vez menor. Então, uma soma de um número infinito de parcelas, isso aqui nunca acaba, mas onde pareceria que a soma fosse infinito também, mas não é infinito, porque você está somando quantias cada vez menores. E nós podemos dizer que essa é uma soma de uma PG com razão 0,8. E nós sabemos, ou deveríamos saber, que a soma final é igual a 800, 1 menos 0,80, que dá 800 dividido por 0,2, ou seja, dá 4.000. O que aconteceu? Os depósitos inicial em dinheiro vivo, de R$800, gerou uma quantidade de depósito de R$4.000. O depósito é considerado dinheiro vivo. Quando eu faço um cheque contra meus depósitos, eu estou fazendo um cheque contra dinheiro vivo, estou fazendo um pagamento à vista, é como se fosse dinheiro. Ou seja, o sistema bancário privado está criando dinheiro. É uma operação temerária, arriscadíssima, porque quando eu for ao banco, ele tem que ter os meus 800. Se eu quiser sacar os 800, ele tem que ter. É por isso que o Banco Central exige um depósito compulsório, para garantir esses momentos que eu tenho pouca confiança no banco e quero ver, como a gente diz, a cor do dinheiro. Por isso que ele exige um depósito compulsório. Em primeiro lugar. Segundo, é uma operação inevitável. É uma tentação inevitável. Por que é inevitável? É a tentação de falsificar, de multiplicar o que não poderia ser multiplicado, mas é facilmente multiplicado. Se nós consideramos que o verdadeiro dinheiro é este, mas confiamos em guardá-lo numa instituição bancária, é inevitável que o operador do banco vai dizer, não, ele acredita em mim, eu vou emprestar até ele pedir de volta. Tá certo? É a tentação, eu diria, da falsificação. Se isso aqui é verdade, o depósito é a falsificação disso, porque o meu dinheiro não está lá. Se eu for lá no Citibank e dizer, eu quero aqueles $1.000 que eu depositei, ele vai me dar qualquer $1.000. Eu não vou dizer, não, mas o meu era número 1330, 1340, 1350. Não, é tudo igual. Este aqui de 10 vale a mesma coisa que qualquer, vale igual 2 de 5, 5 de 2, é tudo a mesma coisa. Só se for um homem de outro planeta, ele fala, não, mas eu pedi para o senhor guardar aquele ali que tinha uma manchinha na ponta. E não é assim que funciona, o dinheiro é homogêneo. E ele é multiplicado. Então, o sistema bancário cria dinheiro. E merece algum tipo de regulamentação, porque se houver uma desconfiança com qualquer desses bancos, e o cara quiser o dinheiro de volta, ele não terá. Se eu for ao banco, este banco aqui vai me dar os 640, me dá os 800. Eu falo, não tenho, eu emprestei. Então, ou ele tem caixa suficiente, ou ele tem que ir ao Banco Central pedir. Suponha que um desses bancos, como aconteceu em 2008, quebre, o problema se espalha imediatamente, porque quebrou, vamos dizer, este banco, vou tirar o nome aqui, senão eu vou acabar preso ou processado. Eu queria tornar lá o banco 1, o banco 2, o banco 3 e o banco 4. Se o banco 2 quebra, o que quer dizer? Eu vou lá receber os 800 e ele vai dizer, não tem, morreu. Eu quebrei, estou sob liquidação. Então, eu perdi os meus 800. Se eu perdi os 800, eu não vou pagar o empréstimo que eu fiz no Banco 1. Eu falo, olha, aquele dinheiro que eu ia te pagar, eu depositei no Banco 2 e o Banco 2 quebrou. Então, eu não pago este. Se eu não pago esse depósito aqui também se anulou. Como são empresas alavancadas, a quebra de uma gera a quebra de outras. Por isso que se criou o Banco Central, para evitar esse tipo de falência em cadeia. Porque se houver a falência em cadeia,
desaparece progressivamente a moeda nacional, os depósitos. Tá certo? Eu vou apresentar para vocês agora como é que se existem dois criadores de moeda, o Banco Central e o sistema bancário privado. Então, nós precisamos saber como é que se liga, como é que se relacionam, perdão, a base monetária e a quantidade de moeda em poder do público, sabendo-se que há vários agentes que criam moeda, o Banco Central e todos nós. Eu falei dos bancos, mas nós podemos pensar também que as empresas, de certa forma, criam dinheiro trabalhando com capital de giro próprio de terceiros. Então, o bar daqui, o bar da escola, ele vende pão de queijo à vista e, vamos dizer, paga a matéria-prima, os saquinhos com os pães de queijo congelados, em 30 dias. Então, o fornecedor de pão de queijo para ele fala, toma aqui R$1.000 de pão de queijo, paga daqui a um mês. Ele começa a vender todo dia, recebe R$1.000, vamos dizer, em 15 dias e fica devendo, fica com o dinheiro do fornecedor por mais 15 dias sem pagá-lo. Criou um crédito, um depósito para ele, como um banco central, como um banco privado, mas em parcelas muito menores. Tá certo? A alavancagem dele é muito menor. O sistema bancário não tem uma imensa alavancagem. Nós vamos saber agora como é que se relacionam 6, né? 5. Base monetária, que eu acabei de explicar, que é o dinheiro que o passivo do Banco Central, que o Banco Central controla, e moeda em moeda, oferta de moeda. Como é que se relaciona? E eu vou mostrar de uma forma muito simples e mecânica. A base monetária é igual a reservas compulsórias e voluntárias, reserva dos bancos, né, mas reservas voluntárias, mais papel, moeda em poder do público. Uma opção de letrinhas, vocês não se assustam com letrinhas. A definição de moeda, perdão, vamos fazer assim. A definição convencional de moeda é os ativos financeiros líquidos da economia, depósitos à vista, mais papel, moeda em poder do público. Essa é a definição convencional de moeda. Quanta moeda existe em circulação? O que é moeda? Todos os depósitos à vista, mais o papel, moeda em poder do público. Eu preciso saber como é que ela se relaciona com a base, que é igual a reservas dos bancos compulsórias mais reservas voluntárias, mais papel, moeda em poder do público. Uma forma simples de fazer isso é supor que o comportamento do público com relação a depósitos à vista, papel, moeda em poder do público, é um comportamento descrito por uma expressão linear e fixo. Não depende de nada, não depende de taxa de juros. Então, eu vou fazer as seguintes hipóteses, que o papel moeda em poder do público é uma fração... onde é que está aqui? B dos depósitos à vista. Ou seja, para cada R$1.000 que eu tenho no banco, eu quero ter no meu bolso R$100. B é 10% nesse caso. E eu vou supor que reservas voluntárias mais reservas compulsórias os bancos centrais, os bancos comerciais falam, olha, para cada R$1.000 de depósitos à vista, eu vou guardar 20% em reservas voluntárias ou compulsórias. Uma hipótese simplíssima. Agora é fácil resolver como é que liga a base à moeda.
a moeda, hipótese. Então, portanto, eu posso escrever M, moeda aqui, como papel moeda em poder do reservas compulsórias, depósito à vista, mais B do depósito à vista. E eu posso escrever a base como A do depósito à vista mais B do depósito à vista. Dividindo moeda por base, eu vou ter depósito à vista mais B depósito à vista sobre A depósito à vista mais B depósito à vista. Ou M sobre B igual a B, dividindo tudo por depósito à vista, B, A mais B sobre... M sobre B é igual a B sobre A mais B. Ou M é igual a B, B, A mais B da base. A quantidade de moeda em circulação é dada por este número aqui, que é chamado multiplicador da base, vezes a base. É simples, é só fazer proporções fixas para o depósito à vista, tudo em função do depósito à vista, papel, moeda de poder do público é igual a B do depósito à vista. Essa é uma visão simples, porque supõe que os bancos comerciais e o público têm um comportamento imutável. Eles sempre guardam B% dos depósitos à vista com papel moeda em poder do público. E que os bancos sempre guardam A% do depósito à vista como reservas compulsórias ou voluntárias. O mundo não é assim. Na lista de leituras, vocês vão ver o trabalho, uma leitura obrigatória do artigo do Tobin, James Tobin, que se chama Banks as Creators of Money. Bancos como criadores de moeda. Que mostra que esses parâmetros A e B, na realidade, A é uma função da taxa de juros e B é uma função da taxa de juros. Então, a relação da base para a moeda depende da taxa de juros. Se a taxa de juros for zero, como ela é hoje, praticamente, nos Estados Unidos ou na Europa, não é zero, é 2 por ano ou 1 por ano. Mas vamos supor, se ela for zero, eu deposito o meu dinheiro no banco comercial, ele não vai sair correndo para emprestar. Porque ele vai emprestar a uma taxa muito baixa, 1% ao ano. Corre o risco de o empréstimo não ser repago, tem o trabalho de escrever o contrato de empréstimo, fazer análise do solicitante de empréstimo, ver se ele tem condições de pagar. Para pagar 1% ao ano, ele vai deixar o dinheiro parado. O A, vai ser 100%. Se o A for 100%, embaixo vai dar 1 mais 2, o multiplicador vai ficar muito, muito baixo. Então, vai ser 1, vamos supor que seja 1 mais... Faz assim, ó, faz o A e o B igual a 1. 100%. Ninguém põe dinheiro no banco. E o banco não empresta para ninguém. Dá 2 sobre 2. A moeda é igual à base. O dinheiro em circulação é só isso aqui, ó. A oferta de moeda é só isso. Ninguém usa depósitos à vista. E o banco não empresta dinheiro para ninguém. E isso depende da taxa de juros. Se a taxa de juros é muito baixa, como é hoje, a propensão para emprestar é muito baixa. Então, o A vai ser imenso. Ele não vai emprestar nada. Vai deixar tudo em caixa. Tá certo? E se eu tiver muito medo dos bancos, eu vou deixar o B todo em caixa. O B meu vai ser praticamente zero.
E aí o multiplicador vai ser muito baixo. Eu vou só fazer trabalhar só com dinheiro vivo. Eu não confio em depositar o dinheiro no banco e emitir um cheque contra ele. Então, nós aprendemos como é que se cria oferta de meios de pagamento. É pelo Banco Central e pelos bancos privados, pelo sistema financeiro. Tá certo? Num momento de crise, que você está pessimista sobre o futuro da economia, os bancos não vão emprestar dinheiro. Então, o A vai ser próximo a 1. E o multiplicador vai ser muito pequeno. Numa situação em que os bancos não inspiram confiança, eles não podem ser multiplicadores de símbolos de confiança, que é o dinheiro. E, portanto, o B vai ser muito próximo de 1. Os depósitos à vista serão pequenos. A crise de 2008, o primeiro problema da crise é que quebra um grande banco, o Lehman Brothers. Quando esse banco quebra, ele gera, em primeiro lugar, uma destruição de títulos financeiros que são propriedades de outros bancos. Os outros bancos pensavam que tinham a receber X trilhões de dólares do Lehman Brothers. Esses trilhões de dólares não existem mais. Então, os outros bancos tendem a quebrar também. E aí, o setor não bancário, fala, bom, mas como é que eu vou colocar dinheiro nos bancos se eles estão com o risco de quebrarem e o meu dinheiro desaparecer? Não é? E as empresas que têm dinheiro nos bancos, ou pensavam que tinham dinheiro no banco, correm o risco de quebrar também, porque o dinheiro delas não vai ser pago. O depósito que ela tinha desapareceu. Chega lá, tem aquela faixa preta e amarela da polícia, ou de outra cor qualquer, escrito banco em liquidação. E o pão de queijo que você pagou com um depósito, o cara vai depositar o dinheiro, esse banco foi liquidado. Essa é a dificuldade do sistema financeiro. Isso depende do período histórico que a gente está falando. Se pensarmos no período 1945, 1990, no Brasil, banco não quebra. No Brasil e no mundo. Banco não quebra. Era uma política de não deixar bancos quebrarem. Então, você podia depositar no banco A, no banco B, sem muita preocupação. No Brasil e no mundo. Era um regime, é uma característica do regime monetário daquele período. Banco não quebra. O Banco Central não permitiria que ele quebrasse. Era o melhor negócio do mundo ter um banco. A partir dos anos 90, muda esse regime. Bancos quebram. Então, assim como você tem que pensar muito bem antes de emprestar dinheiro para uma empresa, para um amigo, ver se ele tem condições de pagar, também você precisa desta preocupação ao depositar dinheiro num banco. Você precisa saber, está bem? Está sólido? Não está sólido? Para prevenir este evento de quebra generalizada e destruição de depósitos à vista, criaram-se seguros para os depositantes. Nos Estados Unidos, quem faz esses seguros é o FDIC, Federal Deposit Insurance Company, que garante os depósitos até, acho que, $100 mil. Então, protege os pequenos depositantes. No Brasil também, a partir dos anos 94, existe uma garantia para os depositantes até um certo valor. Os depósitos maiores, é um risco que o depositante está correndo com o banco. Mas nem sempre foi assim. Isso é, vamos dizer, dos últimos 30 anos. Antes, o banco era um lugar tranquilo. Essa é a dificuldade do Banco Central, essa é a angústia do banqueiro central. Vai lá a um banco e diz, olha, estou com dificuldades, perdi a confiança dos depositantes, está havendo os saques e outros bancos não estão me emprestando. Aí o Banco Central tem que tomar a seguinte decisão, salva este banco ou não salva? Se ele salva, ele pode estar pondo dinheiro num banco que tem empréstimos que nunca serão pagos, que fez maus empréstimos. Mas aí, se for um banco importante,
Ele vai quebrar o banco A, e depois o B, o C, o D, o E, o F, G. Primeiro é uma quebra por destruição de ativos financeiros que, de fato, foram assinados, depois é uma pressão em termos de confiança. Quebrou o banco A, que levou o banco B. Alternativamente, ele fala, bom, não vou deixar quebrar, vou salvá-lo. Eu faço um redesconto para ele. Mas ao fazer redesconto, ele precisa saber, mas esse banco é uma crise de liquidez, faltou dinheiro, ou ele só fez empréstimos de má qualidade que nunca serão pagos. Essa é a ansiedade permanente do Banco Central. Por que esse é um modelo de livro-texto simplificado? Porque o mundo mudou muito. É muito diferente, tanto quando a gente olha hoje, quando a gente olha tanto quando nós olhamos para frente, como quando nós olhamos para trás. Para frente é fácil ver a diferença. É aquele anúncio do cartão de débito. Não tenho troco, que coisa triste. Conhece esse anúncio? Hoje vocês, alunos, nós não fazemos pagamento com este dinheiro. Nós fazemos pagamento, muitas vezes, com um cartão de débito, que é usado para pagamentos até um certo valor, mas para pagamentos muito pequenos. Ele facilita o troco mesmo. Se isso é verdade, a demanda por papel, moeda e poder público é praticamente zero. Basta você ter um cartão de débito, você vai encontrar dificuldades, sei lá, numa loja pequena do interior, o taxista talvez não tenha um cartão de débito, mas vamos supor, a quantidade de papel, moeda e poder público que se exige hoje é muito baixa. Então, o B de hoje é muito menor que o B de 1970. Mas a modificação que existe, vamos dizer, olhando de hoje para frente, desse banco aí para os dias de hoje, é primeiro o cartão de débito, segundo o cartão de crédito. É a mesma coisa. Então, eu trabalho constantemente sem a presença do dinheiro deste daqui. Isso significa que este protagonista aqui, este símbolo, passa a ser um símbolo não presente. O que vale é créditos e débitos, lançamentos contábeis. Tá certo?